Nós temos hoje um texto do Evangelho de São Marcos, capítulo 5, talvez, não sei se há, podes expor isso, que nos desafia a olhar para Jesus. Eu dei o título a esta mensagem, uma escolha improvável. O bebê já nos desafiou no início, na introdução do nosso culto, a pensarmos, quando nós escolhemos uma equipa de futebol. Eu lembro-me quando era criança, a gente lá na escola, o que levava a bola, normalmente era o que escolhia a equipa, e punhamos assim os colegas todos em fila, encostados à parede, e havia um que ia escolhendo aqueles, obviamente, que ele considerava melhores atletas para a sua equipa. Normalmente é assim, se tu tivesses que plantar ou desenvolver uma empresa, imagina tu que tinhas o desafio de desenvolver uma empresa nas 10 grandes cidades europeias. Quais seriam as características das pessoas que tu irias escolher para serem os responsáveis, os diretores, os gestores dessas empresas? Imagina tu que quererias estabelecer a sede em Lisboa, já agora, para pagar os impostos em Portugal, e depois colocarias em Madrid, Paris, Londres e no resto da Europa, nas principais capitais da Europa, um diretor, um gestor. Quais seriam as características desta pessoa? Podes-me dizer algumas? Honesto. Trabalhador. Mais. Só isso? Pontual. Cuidadoso. Fiel. Mais. Comprometido. Inteligente. Corajoso, ousado, não é? Não vão arranjar ninguém. Não vão arranjar ninguém, não é? Mas andávamos à procura destas, eu ainda acrescentaria, alguém que se sabe relacionar, que sabe liderar equipas, tem capacidade de conversar com diferentes tipos de pessoas. Seria normalmente este tipo de pessoa que nós iríamos à procura. É interessante que Jesus tem um projeto muito definido nesta passagem. E a pessoa que ele vai escolher, provavelmente era aquela que tu não escolherias, tu e eu. Porque esta não tem nada destas características. Esta pessoa tinha cadastro, esta pessoa era considerada louco na sua cidade, esta pessoa andava nu na rua, portanto cuidado, não é? Não deveria lá ser lá muito bom da cabeça, não é? Era uma pessoa que já tinha cortado os seus laços com a sociedade, ele já não se relacionava com a sua família, as pessoas até tinham medo dele, não se aproximavam sequer do sítio onde ele vivia. E ele vivia num condomínio muito próprio. Ele vivia no cemitério. Portanto, era um condomínio muito fechado. Realmente os seus vizinhos não faziam muito barulho. Mas ele incomodava os seus vizinhos. Então, Marcos capítulo 5, e nós estamos nesta passagem. Só que é importante entendermos que antes de Marcos 5... tivemos a pregação do domingo passado, que eu sei que foi uma pregação extraordinária, que o pastor José Manuel nos deu. E, obviamente, esta passagem de Marcos 5 está relacionada com o do capítulo 4, verso 35. Podes mostrar o primeiro slide? Vê-se muito mal. Que pena. Pois é, as luzes lá de trás. Ok. Desce um pouco melhor. Isto é um quadro de Rembrandt, é uma pena que não se vê. Um quadro de Rembrandt metade. O outro aqui eu coloquei de um outro autor. Jesus tinha a intenção de passar para a outra margem, diz o texto de Marcos, capítulo 4, verso 35. Diz que Jesus disse aos seus discípulos, passemos então para a outra margem. E quando ele ia nesta missão de passar para a outra margem, porque Jesus tinha um propósito de resolver e de se encontrar com este homem que está lá do outro lado, do rio, do mar da Galileia. Acontece a tempestade que nós ouvimos a palestra do irmão José Manuel no domingo passado, e obviamente aqui tem muitas imagens, muitas ilustrações que nós podemos tirar para nós. Mas o que eu quero salientar daqui é que Jesus, quando atravessa este mar, atravessa e encontra problemas, mas Jesus tinha uma intenção. Agora, provavelmente, nós estivemos no encontro de casais da semana passada, e obviamente nós, no encontro de casais, temos uma regra, porque obviamente temos vários critérios para fazer o encontro de casais, mas uma das orientações que nós temos para que o encontro de casais não se torne financeiramente prejudicial para quem está a organizar, não conseguimos realizá-lo com menos de 10 casais. Jesus tem uma intenção, faz uma viagem da travessia de 12 km de mar, apanha uma tempestade enorme. Vejam vocês, para se encontrar com quantas pessoas?
com o homem. E às vezes nós pensamos, bem, fizemos uma reunião, o grupo familiar só lá vai estar, um casal, já não vou. Não é? Vai estar lá tão pouca gente que já não vale a pena ir. Se nós fazemos uma reunião de jovens, houve uma decisão e nós, que pena, só houve uma pessoa que tomou uma decisão. Já quase não valeu a pena o esforço. Jesus nem põe em questão, é Jesus quem decide que ele tem uma missão para cumprir do outro lado. E eu imagino que Jesus saberia que do outro lado de lá vai ter uma resposta só positiva à sua presença. A multidão vai rejeitá-lo. É interessante que Jesus era um homem resolvido consigo próprio. Ele era Deus feito homem, obviamente, mas ele era um homem que não põe em causa o seu ministério, nem fica frustrado porque houve só uma resposta ao seu apelo. Lá no encontro, quando nós fazemos apelos, e eu não tenho por hábito contar quem tomou a decisão ou não tomou, quem ficou ou não de pé, porque eu acho que isso é um assunto entre as pessoas e Deus, e quem tem que registar isso é Deus e a própria pessoa. Mas quando pergunto, então pastor, quantas pessoas é que tomaram a decisão? Eu fico sempre, olha, não faço muito bem a ideia. Mas as pessoas gostam de saber se houve uma multidão que aderiu ao Evangelho, se houve uma multidão que se rendeu a Jesus. Agora, se nós dissemos, foi só uma pessoa que tomou uma decisão, isso quase foi assim uma coisa muito pobrezinha. Quase nem valeu a pena o esforço, não é? Jesus tem uma perspectiva diferente. Ele vai ter um encontro com um homem improvável. E vai ter resultados, provavelmente, improváveis. Mas são estes resultados e este encontro que Jesus tem com este homem que vai mudar a região de 10 cidades, chamada Decápolis. Então olhamos para o texto das Escrituras, Marcos capítulo 5, e vamos ler este episódio. Em si mesmo o episódio não tem grandes segredos. Mas, no entanto, ele tem imensas lições para nos dar. E eu vou tentar focar-me em uma ou duas, porque se abordo todas as perspectivas possíveis deste texto, ficaríamos aqui a tarde toda e eu não creio que vocês ficariam tão entusiasmados com isso assim. Vamos só ficar com uma ou duas hipóteses deste texto, porque realmente ele é tão rico que tem tanta coisa para nos ensinar. Diz a palavra do Senhor, Marcos capítulo 5, verso 1. Entre mentes, portanto, depois desta tempestade, depois de Jesus ter decidido que ia atravessar 12 km de mar lá para o outro lado do lago da Galileia, ou o lago de Tiberíades, dois nomes que podem ser atribuídos a este lago. Entretanto, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Genezarenos. E agora, este termo aqui deu-me horas de pesquisa. Eu já vou tentar explicar, porque Marcos diz que é a terra dos Genezarenos, Mateus diz que é a terra dos Gadarenos, e há quem diga que nem é uma coisa nem outra. Mas já lá vamos a estes detalhes. E eles desembarcaram, de facto é que desembarcaram do outro lado lá do mar da Galileia. E logo dos sepulcros veio, então, um homem, possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém o podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém o podia subjugar. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu o endemoniado: É uma legião, é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe. Vejam, é interessante, toma nota deste rogou-lhe, porque a seguir vamos ver outro rogo, outro apelo enfático de alguém. Mas agora os demónios, neste diálogo com Jesus, rogam a Jesus encarecidamente que os não mandassem para fora do país, para fora daquela região, para fora de Decápolis, daquela confederação de 10 cidades gentílicas que estavam inseridas em Israel, mas eram na realidade uma cultura e um povo com características muito diferentes. Verso 11. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada, uma vara, seria mais adequado em português, uma vara de porcos, uma manada de porcos, diz as Escrituras. E o espírito imundo rogou a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu.
E então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2000, precipitou-se de despenhadeira abaixo para dentro do mar, de onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram nas cidades e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que é que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os factos, portanto, os homens que estavam a tomar conta dos porcos, viram aquilo e contaram-lhes então o que acontecera com o endemoniado e acerca do que acontecera com os próprios porcos. E então, o que é que diz o texto? Entretanto, o que é que estas pessoas ficaram rendidas aos pés de Jesus? Pelo poder que ele tinha? Ficaram, Senhor, tu és o maior, tu tens autoridade até para trazer dos loucos à sanidade. Diz o texto que eles rogaram-lhe para que... Olha o outro rogo interessante. Os demónios rogam para que Jesus não os expulse da região. Eu desconfio que os demónios sabiam, conheciam bem o povo daquela terra. Porque eles sabiam, a gente sai deste, mas entramos aí em poucos dias noutro qualquer, porque há aí gente preparada para me receber. Porque este povo, ao ver Jesus, o que é que fizeram? Rogaram-lhe também. Mas para que ele saísse dali. Jesus provoca incómodo quando ele age. E eles rogaram-lhe então para que Jesus saísse da terra deles. Estava a criar estragos, estava a prejudicar a economia, estava a trazer instabilidade, porque todas as sociedades precisam dos loucos. Nós precisamos de loucos para poder ter bodes expiatórios. Para poder dizer que o mal da sociedade são os outros e não nós. Não entro muito por aqui, já voltarei a esta questão. Verso 18. Então Jesus, ao entrar no barco, porque Jesus não se opôs e não disse eu sou o Senhor desta terra, eu sou o dono e Senhor do universo, Jesus não fez sequer questão, ele entrou no barco e suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse ir com ele. É interessante este outro aspecto desta passagem. Este homem que foi liberto percebeu quem era Jesus e agora, percebendo a autoridade de Jesus sobre a sua própria vida, sobre o mundo espiritual, ele diz, Senhor, eu quero ir contigo. Até agora não tínhamos ouvido a voz deste homem. Até agora Jesus falava com os demónios que possuíam este homem. Mas a partir deste momento ele lúcido e agora são nos seus próprios pensamentos, tendo a sua cabeça no sítio e em ordem, ele sabe a quem é que ele quer seguir. Mas Jesus tem uma resposta curiosa. Talvez alguns de nós não esperaríamos esta resposta de Jesus no verso 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu. Porque Jesus tinha uma missão para este homem. Jesus faz uma escolha improvável de um louco, porque Jesus tem uma missão e uma proposta de vida para este homem completamente diferente. Não que ele agora se juntasse aos 12, não que ele agora fosse com Jesus, mas este homem já tinha aprendido o que precisava de aprender com Jesus para a missão que ele precisava de desenvolver, que Jesus lhe iria confiar. E diz o texto, vai para a tua casa, para os teus, para aqueles que são a tua parentela, para aqueles que é o teu oikos, e a palavra aqui casa é esta ideia de oikos, aqueles que têm vindo à escola bíblica sabem o que é que isto quer dizer. Oikos tem a ver não só com o lar, hoje temos uma visão de casa, o pai e filho, a mãe, o pai e o filho, basicamente, e quando há 2 ou 3 já é uma multidão, quando são 2 ou 3 filhos já é uma família numerosa. Portanto, este é o oikos que nós temos. Aqui na palavra oikos não se prende com o pai, mãe e filho. Prendia-se com pai, mãe, filhos, no plural, mais de 3 normalmente. Portanto, era uma família mega numerosa. E, obviamente, não era só pai, mãe, filhos, como tios, primos, vizinhos e até servos faziam parte do oikos. Aqui esta região era uma região principalmente ocupada pelos militares romanos que entravam na reserva. Portanto, tinham acabado o seu serviço militar e eles deslocavam-se para esta zona de Decápolis para a sua reforma. Era um grande lar de idosos, com uma região de 10 cidades enorme, e ali eles levavam todo o seu oikos, todos os seus servos, toda a sua família, e Jesus estava a dizer a este homem, volta para o teu oikos, volta para a tua casa. E era um desafio. Porque ele saiu de casa como? Com o carimbo de que tu és louco. Com o carimbo de que este homem não se dá com ninguém. Eu imagino que ele era um homem violento. Imagino eu, porque ele diz que a Bíblia diz que ele se despedaçava às correntes, ninguém o detinha. Era um homem extremamente violento, um homem capaz de despedaçar até correntes.
E a família tinha-lhe posto o carimbo, tinha posto talvez fora de casa. E Jesus agora diz, volta para a tua casa, volta para os teus, volta para aqueles que te puseram fora, até por uma causa justa, provavelmente, para a sua própria segurança, e volta para eles. E agora anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez. E como Deus teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiraram. Então temos aqui estes aspectos. Eu queria só, de uma breve introdução, porque eu não queria deter muito tempo, apesar que foi talvez onde eu gastei mais tempo na pesquisa, porque é de facto um assunto este, se é Gadara, Genezaré ou Gerazena, que são 3 cidades, podes passar, com nomes parecidos, em português também são parecidos. Esta é a região de... Isto é mas não se vê. Por causa das luzes, faz favor. Esta é a região de Gerazé. Não, a outra. Tem que ver na cábula, porque isto são, não é dos Gadarenos. Os Gadarenos é mais para baixo. É um G. Deixa-me cá ver as minhas cábulas. Gergesa. Esta é a região. Gergesa. Que é a região do outro lado da Galileia. Do outro lado do mar. Podes avançar um pouco mais, que o outro slide talvez explique melhor o que é que eu estou a dizer. Genezaré é aqui embaixo, 50 km do lago de Nazaré. Portanto, pouco provável que seja esta região. Porque o texto de Marcos ocorre todo ele aqui, o ponto já não está, junto ali à região do lago. O texto descreve-nos que Jesus, saindo do barco, chegou um endemoniado. Portanto, Jesus tinha acabado de pôr os pés na praia. Quando vem alguém dos sepulcros, é pouco provável que seja esta região cá embaixo, onde há ruínas romanas, de facto, dessa época. E se puserem no Google, aparece facilmente ruínas desta região cá embaixo. Mas diz-se a 50 km do lago. É pouco provável que seja esta região. Mateus nos coloca na região de Gadara, que é uma região a 8 km do lago. Já é mais provável que possa ser essa outra região. Porque realmente, ainda que Jesus assim que chegou, é provável que o endemoniado não vivesse, como é óbvio, na cidade, estaria distante da cidade. Toda aquela região ali no sul do lago é uma zona plana, facilmente se poderia caminhar e fazer aqueles 8 km. No entanto, estamos a falar de uma viagem de 2 horas a pé. Eles não tinham forma de se deslocarem. Mas já é mais provável que seja esta região. Orígenes, porque os termos gregos em que Mateus, Marcos e Lucas usam para descrever a região são muito semelhantes. Ele aponta para aquela região lá de Gergesa, ou Kerza, como se diz ainda hoje. Porque aquela de facto é a fronteira ao mar, é do outro lado do mar. Podes avançar mais um slide? Um outro ainda. Ok. Aqui embaixo então vemos, esta é uma imagem em 3 dimensões do Google, e é interessante porque dá para ver aqui as montanhas e a praia onde Jesus provavelmente se aportou depois da tempestade. Se fosse para Gadara, como diz Mateus, Jesus teria descido provavelmente aqui e teria sido neste povoado aqui que Jesus se teria encontrado com o endemoniado. No entanto, estamos a ver a distância até Gadara, é uma distância ainda razoável. Mas isto é só um detalhe da passagem. Eu não quero que nós fiquemos com esta preocupação se é Gergesa, Gadara, estes nomes complicados, porque isto é um detalhe desta passagem. No entanto, alguns podem ficar agarrados a estas questões e tentar levantar muita polémica sobre isso. Podes avançar, porque o importante não é tanto a região em que Jesus se encontra, mas é o encontro que ele tem na região. Então é importante nós olharmos para aquilo que Jesus nos quer ensinar, não tanto pela geografia, porque a geografia, podes só mostrar o terceiro slide que mostra Decápolis. Pode só andar para trás, porque isso mostra-nos a região onde este homem foi anunciar a palavra. Que era esta região de Decápolis, estas 10 cidades, esta confederação de 10 cidades, onde ele depois vai para o seu oicos, vai anunciar então a palavra de Deus. É aquela que tem o mapa de Israel com as províncias detalhadas.
Não, o outro. Tem as províncias. Esse. A região do Decápolis é toda aquela zona verde. O ponteiro aqui falhou. Toda aquela região verde, e era ali que se situavam 10 cidades, as chamadas Decapolis. Estas 10 polis, estas 10 cidades. E ali ele foi anunciar a palavra do nosso Deus. É interessante, podes atirar e podem acender as luzes, que isto era só uma introdução para explicar aqui alguns detalhes da passagem. É interessante que Jesus, no início do seu ministério, em Mateus capítulo 4, ele começa por dizer que algumas pessoas da região de Decápolis vinham ter com Jesus. E depois passa algum tempo, e esta região de Decápolis era uma zona que foi invadida primariamente pelos gregos, e depois do Império Grego estabeleceu-se lá o Império Romano. Aquela era a região onde a tribo de Gad deveria ter sido estabelecida, mas com esta invasão do Império Grego, a invasão do Império Romano, estas cidades tornaram-se essencialmente gentílicas. Quase não havia judeus naquela região. Daí vermos, inclusive, também uma prática pouco comum, que é a prática de ter porcos. Os judeus não fazia parte da sua cultura ter porcos, mas sim dos romanos. Era uma prática romana alimentarem-se destes animais. No entanto, Jesus tem esta missão de ir até o outro lado do rio. Ao outro lado do mar, aliás. E lá se encontra com este homem. Eu não sei se Jesus tinha a intenção, de facto, de começar o seu ministério à semelhança do que ele fazia nas outras cidades em Israel. Mas o facto é que ele tem este desejo, este propósito, diz aos seus discípulos lá em capítulo 4, vamos até à outra margem. Depois, chegando à outra margem, nem do barco praticamente ele sai. Está ali na praia, tem este encontro com este homem. E resgata a vida deste homem. E a cidade rejeita a pessoa de Jesus. E Jesus deixa-lhe uma missão para ele cumprir. Para ele ir e anunciar a toda a sua família aquilo que Deus lhe havia feito. É interessante este diálogo que Jesus mantém com o demónio. Não sei se reparam que Jesus, quando chega, a primeira coisa que o demónio faz é correr em direção a Jesus e a seguir prostrar-se diante de Jesus. Há aqui uma diferença significativa entre a atitude do demónio e a atitude das pessoas. E a atitude com que Jesus lida com o demónio e a forma como Jesus lida com as pessoas. Eu estava para colocar na introdução desta mensagem um pequeno trecho que há de um filme que é Matrix, onde dá uma luta entre o Neo e os Smith, né? os agentes Smith. Mas depois, pensando na aula mais sénior, talvez não fosse boa ideia mostrar esse pequeno vídeo. Mas acho interessante a ilustração, porque esse vídeo, ou essa imagem, mostra o Neo a lutar com uma série de agentes. Quem viu o Matrix sabe o que é que eu estou a falar, quem não viu, tente seguir mais ou menos o raciocínio. E de repente começam a vir cada vez mais às centenas de agentes para lutar com ele. Ele vai lutando, até que são tantos que o Neo tem que fugir, porque não tem capacidade de lutar. É interessante que Jesus vai até o outro lado para se encontrar com o homem, mas na realidade ele vai até o outro lado para se encontrar com uma legião. Jesus veio para estabelecer o seu reino. E o seu reino é o reino de luz, onde ele vai resgatar o reino a Satanás, porque ele está nas mãos de Satanás. Lembram-se da tentação do deserto, em que Satanás diz a Jesus, eu tudo estes reinos te darei, se prostrado me adorares. É interessante o que acontece com os demónios. Esta legião, diante de Jesus, faz o quê? Quem é que tem que adorar quem, afinal de contas? Parece que Satanás, ali, num certo interim, achava que ele poderia dominar a pessoa de Jesus Cristo. E agora Jesus Cristo tem um confronto com uma legião, e uma legião é aproximadamente, dizem os autores, entre 5 a 6 mil homens. A legião era uma legião romana, portanto estamos a falar num contexto romano, e a legião dos romanos andava entre 5 a 6 mil homens. E Jesus tem um confronto com cerca de 5 a 6 mil demónios em simultâneo. E ele não é o Neo do Matrix. O Neo do Matrix está ali numa luta, enfim, guerrida, mas não consegue, obviamente, vencer aquela quantidade de agentes. Jesus, sem guerrear absolutamente nada, aquela legião cai prostrada aos seus pés. E o adora. E depois negocia com Jesus. Acho interessante. Primeiro reconhece quem Jesus é. Estamos lá no verso 7. E depois, a seguir, ele usa uma expressão única nas Escrituras, que eu não vejo mais demónio nenhum a utilizar. Ele diz, conjuro-te por Deus. Por Theos.
pelo nome do Deus Altíssimo, que não nos atormentes antes do tempo. Eles sabiam que Jesus Cristo vinha para os julgar, para os condenar. Mas eles ainda estão a negociar e a dizer, até pelo nome do Pai, do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, te pedimos que ainda não nos atormentes cedo demais, porque ainda não é chegada a nossa hora. E Jesus sabe disso. Jesus sabe que Ele tem toda a autoridade. Ele poderia ter enviado estes seres para o abismo já de imediato, mas por algum motivo que a Bíblia não descreve, Jesus diz, ok, eu permito que vocês ainda fiquem por esta região. E a Bíblia dá-nos mais uma pincelada, porque a Bíblia sobre o mundo dos espíritos não nos conta muita coisa. Sobre estes seres espirituais, a Bíblia não nos dá muitos detalhes, mas nós vemos por esta passagem, e vemos por Daniel, onde Daniel está em jejum e oração, que a certa altura ele está a pedir a Deus uma intervenção, e o anjo chega e diz, Daniel, o príncipe da Pérsia resistiu-me por 21 dias, por isso eu demorei tanto tempo a chegar para te trazer a resposta de Deus. E nós entendemos pelas Escrituras, parece que há demónios que são responsáveis por áreas geográficas e atuam naquela área geográfica. Têm influência sobre a geografia e nós vemos isso em Daniel e agora voltamos a ver isso aqui. Eles pedem para não sair daquela região, porque eles sabiam que era uma região fértil. Era uma região onde havia muita gente pronta para eles poderem influenciar. Pessoas que não queriam nada com Deus, pessoas que não queriam ter um relacionamento com Deus, preferiam rejeitar Jesus Cristo, ainda que os demónios sabiam que Jesus era o Senhor dos céus e da terra. Jesus Cristo tinha autoridade sobre estes seres e eles reconhecem o senhorio de Cristo. Obviamente a primeira lição que podemos tirar daqui, são muitas, como eu disse, reconheces tu o senhorio de Cristo à semelhança destes seres? Ou tu estás mais próximo daqueles que viviam naquelas 10 cidades de Decápolis e que dizem, não, Senhor, sai da nossa região porque tu estás a incomodar-nos. Vais perturbar a nossa economia porque nós não podemos fazer mais faturas falsas, não podemos mais fugir ao IRS, não podemos mais fugir ao fisco. E isto é incómodo, Senhor. Nós preferimos continuar a lidar com os nossos porcos. Preferimos ter os nossos porcos do que ser honestos. Talvez somos como estas pessoas que dizem, Senhor, não nos venhas a incomodar, nós precisamos dos nossos loucos nas nossas cidades. Precisamos dos nossos bodes expiatórios para nós podermos nos desculpar das nossas falhas. É porque o chefe é mau, é porque o patrão não presta, é porque os políticos isto ou aquilo. E nós continuamos a ter os nossos porcos e os nossos loucos nas nossas cidades. Por isso, Senhor, sai da nossa região, tu vens incomodar, tu queres coisas transparentes, tu queres verdade, tu queres honestidade, tu queres seriedade, tu queres que nós sejamos verdadeiros connosco próprios, tu queres que nós vivamos vidas sãs e não loucas. Mas nós queremos ter as nossas loucuras. Nós queremos ter os nossos devaneios. Nós queremos ter os nossos sepulcros. Nós queremos ter os nossos loucos onde nós podemos lançar as nossas culpas, ser os nossos bodes expiatórios, para nós podermos dizer, nós não vamos a determinados sítios porque está lá o louco. Porque está lá aquela pessoa que perturba o bem-estar da nossa cidade. Nós não fazemos determinadas atitudes ou não temos determinados comportamentos porque há aí muita coisa a nos perturbar. Nós não somos mais santos porque a internet está cheia de pornografia. Nós não somos mais honestos e não vivemos uma vida mais íntegra connosco próprios. Toda a gente mente. Nós talvez não somos mais adequados à realidade que tu pões, Senhor. Porque afinal toda a gente rouba nesta nação. E nós também temos que fazer uma escolha entre reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, ser obedientes àquilo que Ele nos pede, ou ser como estes habitantes destas 10 cidades de Decápolis, que preferiam não ter este confronto com Jesus Cristo. É interessante que os demónios pediram para não sair daquela região, porque eles queriam continuar naquela região. Queriam continuar a influenciar aquelas pessoas. Há um detalhe interessante nesta passagem, que este louco, diz as Escrituras, cortava-se com pedras. Sacrifícios de sangue. Há hoje ainda muita gente que o faz. Que se corta, se mutila a si próprio. Dizem que lhes dá prazer ou que lhes dá aliviador. Mas na realidade são sacrifícios de sangue que muita gente continua a fazer a estes demónios, a estes seres que são contrários à orientação de Deus. E depois, obviamente, Jesus tem este diálogo, Jesus acede ao pedido desta multidão
Mas o homem que tinha sido liberto, percebendo quem Jesus era, ele diz: mas Senhor, eu quero ir contigo. Eu não quero ficar com estes loucos aqui. Eu agora sou são. Eu não quero ficar com esta tropa, porque eles não me vão aceitar. Eles sabem quem eu era. E eu não sei se me vou voltar a encaixar nesta sociedade. Eu agora recebi lucidez. Eu consigo ver a vida de outra maneira. Eu percebo quem tu és, quem eu era, a miséria em que eu estava. E agora preciso de uma nova vida. Mas Jesus diz: não. O meu propósito ao atravessar este mar, o meu propósito ao atravessar esta tempestade que eu atravessei esta noite mal dormida, foi para te dar uma missão, rapaz. E a tua missão não é veres comigo. A tua missão agora é ires e anunciares aquilo que eu te fiz. E a Bíblia diz mais à frente, em Marcos capítulo 7, e se estivermos a fazer uma boa leitura desta passagem de Marcos 7, no final diz que Jesus Cristo, de Marcos 7, visitou a cidade de Tiro, Sidom, e desceu por Decápolis. E diz o capítulo 8 que 3 dias depois Jesus reuniu 4.000 homens, onde faz a segunda multiplicação dos pães. Se estamos a ler bem esta passagem, ainda que Mateus parece que coloca esta segunda multiplicação novamente na Galileia, se estamos a ler bem Marcos, parece que ele coloca esta segunda multiplicação de Marcos capítulo 8 em Decápolis, numa destas 10 cidades. E diz o texto que depois de alguns anos, 2 anos e meio aproximadamente, quando Jesus volta a esta região, já não havia só um homem louco que tinha sido restaurado, mas haviam 4.000 homens, pelo menos, prontos para ouvir falar de Jesus. E é possível que aqueles 4.000 homens não fossem sozinhos, tivessem a sua esposa, pelo menos alguns deles, e tivessem filhos. Estamos a falar, se calhar, de uma multidão de cerca de 10.000 pessoas, que este homem endemoniado influenciou ao longo de 2 anos. Porque ele cumpriu a missão que Jesus lhe tinha conferido. Então a escolha improvável do nosso Senhor Jesus Cristo tem muito pouco a ver com as tuas capacidades, com os teus talentos, com os teus bens. Este homem não tinha nem talentos, nem roupa sequer, bens. Ele não tinha bens absolutamente alguns. Ele não era considerado socialmente uma pessoa adaptada. Ele não tinha as competências sociais para se integrar na sociedade. Mas ele teve uma coisa para poder cumprir a missão que Deus lhe confiou. Ele primeiro teve a humildade de reconhecer quem era Jesus. A segunda, ele foi obediente ao chamado de Jesus. Ele poderia regatear dizendo: não, Senhor, eu quero estar contigo. Eu quero passar tempo contigo. Eu quero aprender mais quem tu és. Mas aquele encontro único, de algumas horas, nós não sabemos quanto tempo Jesus esteve ali na praia com este homem, de algumas horas foram suficientes para marcar e determinar toda a existência deste homem para o resto da sua vida. Ao ponto, se lermos bem esta passagem, é Marcos 8, nós vermos uma multidão que segue Jesus desta região de Decápolis, fruto do testemunho deste homem. O que Jesus espera de nós não é competências. O que Jesus espera de nós não é que tenhas os teus recursos todos em condições. O que Jesus espera de nós é humildade e obediência. Se nós formos humildes o suficiente para reconhecer o seu senhorio, e se nós formos suficientemente humildes para obedecer, Deus pode nos usar de uma forma tremenda, como Ele bem entender. No nosso oi, na nossa família, no nosso retorno à nossa casa, na diferença que os outros vão ver em nós. Esta é outra lição que eu gostaria que nós retirássemos para nós. Cristo tem que fazer diferença na nossa maneira de ser e estar. Eu vou repetir. Cristo tem de fazer diferença na nossa maneira de ser e estar. Porque este homem poderia lá chegar com um grande discurso. Eu encontrei Jesus na praia. Mas se ele continuasse possesso, se ele continuasse debaixo da loucura, se ele continuasse a comportar-se de uma forma insana, obviamente aquelas pessoas não lhe dariam ouvidos. A única forma de ele convencer as pessoas não foi ele ter uma boa estratégia de marketing, não foi ele ter uns folhetos lindíssimos, não foi ele ter uma página no Facebook interessantíssima, foi ele poder viver uma vida autêntica. Foi ele poder ser transformado por Deus. Foi os outros verem que Deus estava a fazer diferença na sua vida. O maior testemunho que ele dava era a sua própria vida. Então, ao recebermos este chamado de Jesus Cristo, porque este chamado talvez
Diferente daquele em que nós encontramos no final de Marcos capítulo 16, em que Jesus nos diz: por todo o mundo prega o Evangelho a toda a criatura. Vai o Evangelho a todo lado. Talvez, se calhar, este apelo é mais para nós do que o último. Talvez seja mais fácil voltar para o nosso oikos, voltar para a nossa família, voltar para a nossa parentela e aí nós sermos e fazermos a diferença. Aí é que é difícil. Aí é que é difícil ser brando quando nos tiram do sério. Aí é que é difícil manter a calma quando tudo tende para a desordem. Aí é que é difícil ser humilde quando nos picam lá na parte sensível. E muitas vezes o diabo usa o nosso orgulho para dizer: mas tu tens razão, vai à frente, confronta, porque tu tens razão neste assunto. E nós vamos atrás do orgulho e atrás da razão. E não percebemos como estamos a dar espaço ao inimigo. É no meio do oikos que nós podemos viver a Cristo de uma forma que seja convincente para os outros. Eu tenho dito, Cristo não precisa de mais publicidade. Cristo precisa de ser proclamado nas nossas vidas. Cristo não precisa de melhores métodos de marketing. Jesus não precisa de marketing para ser anunciado. Se a nossa vida corresponder àquilo que o Evangelho diz, e este tem sido o nosso tema este ano, diminuir este fosso entre aquilo que nós dizemos acreditar e aquilo que nós estamos a viver. Se nós vivermos mais aquilo que dizemos acreditar, provavelmente esta sala seria pequena em poucos dias, porque mais pessoas veriam a diferença em nós. Precisamos de viver este Cristo e este Cristo que transforma. Haveria muito mais lições para tirar desta passagem, muito mais a dizer deste texto, irmãos, mas creio que estes poucos aspectos que saliento daqui poderiam ser outros, porque esta passagem tem muito mais aspectos para nós salientarmos. Mas para nós, como igreja, eu gostaria que nós pudéssemos retirar estas lições. Como é que eu estou a viver Cristo na minha vida? Que realidade Cristo tem para mim? Já eu percebo a semelhança deste endemoniado, e aqueles demónios perceberam que Cristo é Senhor de tudo. Cristo é Senhor de tudo. Os demónios tinham entendido que se Jesus Cristo quisesse, Jesus Cristo tinha-os enviado para o abismo e não para aqueles porcos. Eles perceberam que um só Senhor, Cristo, tinha condições de combater 7.000 ou 6.000, dependendo dos autores, 6.000 ou 5.000 demónios que estavam a possuir aquele homem. 6.000 demónios não podiam fazer frente à pessoa de Jesus Cristo. Já tens esta compreensão de quem é Jesus? De que Ele de facto é o Todo-Poderoso? Ou tu tens ainda a percepção distorcida e errada daqueles habitantes de Decápolis? Jesus sai da nossa região. É interessante que a versão King James diz a região que nos pertence. Usa esta ideia. Isto é nosso. Aqui tu não mexes, Jesus. Há na tua vida regiões que não pertencem a Jesus ainda. E tu dizes: não, Senhor, aqui tu és Senhor, mas aqui tu não és Senhor. Aqui quem manda sou eu. Esta região é minha. O meu casamento é meu, não metas Jesus nisto. As minhas finanças sou eu que trato, não entres aqui, Senhor. Aqui é um quarto fechado. Eu não quero a tua presença. Os meus sentimentos, o meu namoro, com quem vou namorar, com quem vou casar. Não, Senhor, este é um assunto que eu é que trato. Isto não é a tua região. Esta região aqui é minha. Que regiões tu tens trancadas para que Jesus não seja Senhor? Gostaria de deixar esta reflexão, alguns destes tópicos, para nós orarmos e podermos, diante do Senhor, abrir completamente aquilo que lhe pertence. Ele é dono de tudo. Dono de tudo. E em uma multidão de pessoas que ali estavam, o único que se tornou são era aquele que era louco. O único que se tornou equilibrado era aquele que era possesso por milhares de seres. Aquele que experimentou verdadeiramente a Cristo era aquele que até há pouco tempo era território de Satanás. E compreendendo a sua missão, é por isso que ele saiu e foi e cumpriu aquilo que Jesus lhe pedia. Eu creio que uma das razões que leva a sermos tão renitentes às vezes, e a mim faz-me confusão, desculpem-me, irmãos, abrir o meu coração, faz-me confusão como pastor,
Às vezes temos que insistir tanto com a igreja para ser testemunha de Jesus lá fora. Eu começo a desconfiar que é porque nós não temos um encontro real com Cristo. Por isso é que nós, pastores, precisamos de insistir tanto. Temos que ser testemunhas. Porque quem tem um encontro real com Cristo faz o que este homem gadareno fez. Ele não teve dificuldade nenhuma em sair e dizer: Deus tem sido uma maravilha na minha vida, porque ele tinha visto quem Deus era na vida dele. O problema de nós muitas vezes falarmos daquilo que Jesus está a fazer em nós, ou é porque nós andamos muito distraídos, ou é porque nós não estamos a dar permissão a Deus fazer. E porque não estamos a dar permissão a Deus fazer, não temos nada para contar a ninguém. Que o nosso Deus possa nos desafiar e que cada um de nós possa responder: eu vou, eu sou obediente, Senhor. Esta foi a diferença deste homem de Gadara. Porque ele se humilhou diante de Jesus e em seguida obedeceu. Estás pronto para obedecer?